Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje a gente tem convidado. Por favor, se apresente, Átila Iamarino. Eu sou... não vou entrar na abertura clichê, né? Eu sou o Átila Iamarino, eu sou comunicador científico, eu gosto de falar, pesquisador, para fazer a entrada mais clichê possível, biólogo, pesquisador e semanalmente falando de ciência, principalmente no YouTube, mas de vez em quando em podcast, no meu blog, por aí. Bacana. Olha, é o que eu falei aqui pro Silmar quando ele veio conversar comigo, eu repito pra vocês, eu acho que o trabalho que você, o Silmar, o Pirula fazem pela divulgação científica, pra tentar diminuir a ignorância na nossa sociedade é, assim, louvável, não tem preço, ainda mais sabendo como a academia trata tão mal seus divulgadores, então eu agradeço muito você por ter todo esse esforço. Vou dizer, não é que eu fui recebido com nenhum privilégio, assim, mas nunca me trataram mal também não, viu? Toda vez que eu fui procurar o pessoal pra entrevistar ou pra ajudar com o episódio, pra fazer as coisas, até fui bem recebido. Uhum. Embora, claro, a divulgação não seja nem um pouco valorizada aqui, porque ela não é muito necessária. Não é muito necessária por parte de quem deveria fazer. Pro público é extremamente necessário, mas a gente não tem uma cobrança grande da parte de quem deveria fazer. É, então. O que eu falo que a divulgação científica é mal valorizada pela academia, eu não falo individualmente que os cientistas não gostam, mas eu digo que até em termos de pontos para você conseguir uma cadeira é pouco valorizada, né? Não tem... Sim, não. Desse sentido, não faz a menor diferença você fazer divulgação científica. É, então, é nesse sentido que eu vi. Que livro você escolheu pra gente conversar? Eu escolhi A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade, do Dan Ariely. Bacana. Lançado pelo selo Campos, da editora Elsevier, com tradução de Leonardo Abramovic. A Elsevier, ela tem bastante livro meio técnico, meio livro de pesquisador, ou às vezes um pouco de divulgação, um pouco técnico, assim. Eu gosto bastante dos livros que eles têm até. Uhum. Tem livros de introdução à ciência, né, de iniciação científica até, e até para leigos, né, para divulgação mesmo. Exatamente. Eu gosto em especial dos livros do Dan Ariely, não foi à toa que eu escolhi A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade, mas ele também tem outros livros muito bons. Bacana. Bom, vamos ouvir um trechinho então? Bora lá! Introdução. Por que a desonestidade é tão interessante? Há maneiras de se descobrir se um homem é honesto. Pergunte a ele. Se responder sim, ele é um vigarista. Groucho Marx. Meu interesse pela trapaça surgiu pela primeira vez em 2002, apenas alguns meses após o colapso da Enron. Eu estava passando a semana em uma conferência relacionada com tecnologia e numa noite, tomando uns drinks, encontrei John Perry Barlow. Eu conhecia John como o antigo letrista do Grateful Dead, mas ao longo da conversa, descobri que ele também vinha trabalhando como consultor para algumas empresas, incluindo a Enron. Caso você não estivesse prestando atenção em 2001, a história básica da queda da queridinha de Wall Street foi assim. Por meio de uma série de criativos truques contábeis e ajudado pelas vistas grossas de consultores, agências de classificação de risco, conselho administrativo da companhia e a agora extinta empresa de auditoria Arthur Andersen, a Enron subiu a uma grande altitude financeira, para depois cair quando as coisas não puderam mais ficar ocultas. Os acionistas perderam investimentos, os planos de aposentadoria evaporaram, milhares de funcionários perderam empregos,
e a empresa foi à falência. Enquanto conversava com John, eu estava especialmente interessado na descrição que ele fazia da própria cegueira, fruto da ilusão. Embora estivesse dando consultoria para Aaron, em uma época em que a empresa começava rapidamente a sair do controle, ele disse não ter percebido nada de sinistro acontecendo. De fato, ele havia comprado integralmente a ideia de que a Arrow era uma líder inovadora da nova economia até o momento em que a história acabou estampada nas manchetes. De forma ainda mais surpreendente, ele também me revelou que não pôde acreditar não ter conseguido ver os sinais do que estava para acontecer desde o início, quando as informações foram divulgadas. Isso me fez pensar. Antes de conversar com John, eu achava que o desastre da Aaron basicamente fora provocado pelos 3 sinistros arquitetos da alta administração, Jeffrey Skilling, Kenneth Lay e Andrew Feston, que juntos haviam planejado e executado um esquema contábil de grandes proporções. Mas lá estava eu, sentado com aquele homem, pessoa que eu admirava e de quem gostava, e que tinha sua própria história de envolvimento com a Arrow, a de uma cegueira consentida, e não a de uma desonestidade intencional. Certamente era possível que John e os demais envolvidos com a Arrow fossem profundamente corruptos, mas comecei a achar que poderia ter havido um tipo diferente de desonestidade, mas relacionada com a cegueira consentida, praticadas por pessoas como John, você e eu. Comecei a pensar se o problema da desonestidade não seria mais profundo que apenas algumas maçãs podres, e se esse tipo de cegueira consentida ocorreria também em outras empresas. Também queria saber se meus amigos e eu teríamos agido da mesma forma se fôssemos nós os consultores da Arrow. Fiquei fascinado pelo assunto, trapaça e desonestidade. De onde isso vem? Qual é a capacidade humana, tanto para a honestidade quanto para a desonestidade? E talvez ainda mais importante, a desonestidade seria algo restrito, em grande parte, a algumas poucas maçãs podres? Ou seria um problema mais amplo? Percebi que a resposta a essa última pergunta poderia mudar drasticamente a forma como devemos tentar lidar com a desonestidade. Isto é, se apenas poucas maçãs podres são responsáveis pela maior parte das fraudes no mundo, então podemos facilmente resolver o problema. Os departamentos de recursos humanos poderiam filtrar os trapaceiros durante o processo de contratação ou agilizar o procedimento a fim de se livrar de pessoas que se mostrem desonestas ao longo do tempo. No entanto, se o problema não estiver confinado a poucos casos atípicos, significa que qualquer pessoa pode comportar-se desonestamente no trabalho ou em casa, você e eu incluídos. E se todos nós temos a possibilidade de sermos um pouco criminosos, seria fundamentalmente importante que entendêssemos, em primeiro lugar, como a desonestidade funciona, e, em seguida, imaginar alternativas para conter e controlar esse aspecto de nossa natureza. O que sabemos sobre as causas da desonestidade? Na economia racional, o conceito predominante de fraude vem do economista Gary Becker, da University of Chicago, ganhador do Prêmio Nobel, que sugeriu que as pessoas cometem crimes com base em uma análise racional de cada situação. Conforme descreve Tim Harford em seu livro A Lógica da Vida, o nascimento dessa teoria foi bastante mundano. Um dia, Becker estava atrasado para uma reunião e, graças à escassez de vagas no estacionamento, decidiu estacionar ilegalmente e se arriscar a receber uma multa. Becker analisou o próprio processo de raciocínio nessa situação e observou que sua decisão havia sido inteiramente uma questão de avaliar o possível custo de ser pego, multado
e eventualmente guinchado, contra o benefício de chegar à reunião a tempo. Ele também observou que, ao pesar custos versus benefícios, não havia lugar para considerações sobre certo ou errado. Tratava-se apenas da comparação de possíveis resultados positivos e negativos. Assim nasceu o modelo simples do crime racional, MOSCR. De acordo com ele, todos nós pensamos e nos comportamos de forma bastante parecida à de Becker. Tal como a média dos assaltantes, todos nós buscamos a nossa própria vantagem enquanto avançamos pelo mundo. Se nesse processo procuramos atingir este objetivo roubando bancos ou escrevendo livros, é irrelevante para nossos cálculos racionais de custo e benefícios. De acordo com a lógica de Becker, se estivermos com pouco dinheiro e acontecer de entrarmos em uma loja de conveniência, rapidamente calcularemos quanto dinheiro há na caixa registradora, analisaremos a probabilidade de sermos pegos e imaginaremos a punição reservada para nós se fôssemos flagrados. Obviamente, com possível redução de pena por bom comportamento. Com base nesse cálculo de custo-benefício, decidimos então se vale a pena roubar o lugar ou não. A essência da teoria de Becker é que as decisões sobre honestidade, como a maioria das outras, baseiam-se em uma análise de custo-benefício. O MOSCR é um modelo muito simples de desonestidade, mas a questão é saber se descreve com precisão o comportamento das pessoas no mundo real. Se isso acontece, a sociedade possui dois meios claros para lidar com a desonestidade. O primeiro é aumentar a probabilidade de ser pego, contratando mais policiais e instalando mais câmeras de vigilância, por exemplo. O segundo é aumentar o tamanho da punição para as pessoas flagradas. Por exemplo, sentença de prisão e multas mais duras. Isso, meus amigos, é o MOSCR, com suas claras implicações em termos de aplicação da lei, punição e desonestidade em geral. Mas, e se a visão muito simples de desonestidade do MOSCR for imprecisa ou incompleta? Se for o caso, o padrão de abordagem utilizado para controlar a desonestidade será ineficiente e insuficiente. Se o MOSCR for um modelo imperfeito para as causas da desonestidade, precisaremos primeiro descobrir quais são as forças que realmente levam as pessoas a enganar e, em seguida, aplicar essa melhor compreensão para reduzir a desonestidade. É exatamente disso que trata este livro. Então, Átila, por que você escolheu a mais pura verdade sobre a desonestidade para a gente conversar aqui? Eu achei um livro que ele tocou especialmente a alma de um brasileiro, assim. Os livros do Ariely são muito legais, ele trabalha muito com um misto de economia e psicologia cognitiva, como as pessoas se comportam uma vez que a gente tem dinheiro, outras pessoas, política e dinâmicas várias envolvidas. E nesse livro ele explora muito sobre como a gente se comporta em relação à honestidade. E sem querer dar spoiler, mas tratando da ideia principal, quando ele começa a fazer uma comparação de como as pessoas são honestas ou desonestas em diferentes lugares do mundo, ele já começa falando, todo mundo com quem eu falo me fala, não, mas se você fizer esse teste no meu país, você vai descobrir um povo realmente desonesto. E dado o momento político, espiritual e econômico do Brasil, e acho que desde sempre, acho que a gente também compartilha dessa opinião, e os resultados que ele dá no livro são bem contraditórios, não, surpreendentes. Até pra gente aqui. Eu acho que é essa síndrome de vira-lata que a gente fala, né, de que tudo no Brasil é pior, é muito forte, tem se acentuado nos últimos tempos, porque acho que falta pra gente perspectiva, né, e um tipo de livro como esse eu acho que ajuda a gente ter uma visão um pouco mais ampla. Mas interessante você ter falado que
ele tem uma pegada que junta sociologia com economia, porque eu senti muitos paralelos lendo esse livro com a escrita do Malcolm Gladwell, que vai para um outro lado, né? Não é tão cientista quanto ele, é mais... Não sei como eu chamaria o Malcolm Gladwell, mas é mais uma referência como um guru de negócios e tal, mas ele se baseia em pesquisas para os apontamentos deles também. Eu achei alguns pontos interessantes nesse livro, inclusive algumas relações parecidas com o ponto de mutação. É uma coisa que, assim, isso é uma... eu percebo dentro da academia, entre pesquisadores, principalmente o pessoal que trabalha com cognição, psicologia e comportamento, uma certa rusga com o Gladwell, porque ele é famoso por fazer o cherry picking, né, que é... Ele tem um argumento a ser feito e aí ele escolhe o único caso, ou os poucos casos que reforçam a ideia que ele quer transmitir naquele momento, assim. Tem boas ideias, mas também tem certas ideias que ele quer passar, às vezes, que são, digamos que não são ideias com tanto embasamento, mas ele sempre acha o caso para contar o caos, né? Entendi. E eu acho que para quem se interessa por essa linha, pegar alguém como Ariely, que costuma fazer os experimentos e contar o resultado, dá margem para você ter uma visão mais baseada na realidade de como as coisas acontecem, sabe? Entendi. É interessante porque, como eu disse, no ponto de mutação, ele cita muito o caso das janelas quebradas, né? Sim, sim. E aqui ele também cita, só que ele não fala com tanta certeza quanto o Gladwell sobre as janelas quebradas, né? Né, nessa hora que você vê, né? O cara geralmente ele dá uma visão mais ampla, assim. Ele fala, olha, a coisa promete ser por aqui, mas nem sempre a gente confirma, né? Tem esse viés... Tem a ressalva científica, né? Não fica uma versão completa, definitiva, dada como garantida, né? Uma outra coisa que eu achei muito interessante nesse livro é a forma de escrita, assim. O Dan Ariely, ele não simplesmente se preocupou em relatar as pesquisas que ele fez num livro. Inclusive, em termos de relatar as pesquisas, em alguns pontos aqui, você sente até que faltou informação. Você vê alguns experimentos que ele não cita, por exemplo... O experimento de controle, tem alguns experimentos que eu falei, mas aqui tá faltando um controle nesse experimento. Ele tá chegando na conclusão, mas ele não tá me dizendo como ele foi o controle. E tem algumas notas que você vê que ele até dá algumas informações a mais sobre um outro experimento que ele deu, não querendo explicar. Então, meio que não é um relatório de pesquisa aqui. É uma literatura em cima das pesquisas que ele já havia feito. E... há um senso de humor latente muito bom que a gente já vê no título, né? Exatamente. São os traços que eu gosto, na verdade, os traços não, né? As características que eu gosto nos livros do Ariely, assim. Ele, desde o primeiro livro dele, ele tem esse tom bem autobiográfico, né? De falar principalmente da experiência dele, tanto com os alunos, com outros profissionais e com a pesquisa, o que levou ele a fazer a pesquisa. Não sei se você já viu o primeiro livro dele, o Previsivelmente Irracional. Não tive a oportunidade de ler ainda. É bem legal e ele é totalmente autobiográfico, assim, ele começa explicando o que levou ele, inclusive, a fazer pesquisa nessa linha, assim. Mas eu sinto que no primeiro livro ele tinha anos e anos e anos de pesquisa que ele juntou e colocou num livro só, e ficou um livro em que ele dá uma noção mais completa, da maneira como você falou, assim, explica um pouco mais do experimento, fala do controle, das outras coisas que ele fez. Como o livro fez muito sucesso, nos próximos ele começa a ter menos conteúdo para forrar os próximos, sabe? Então ele tem que falar um pouco mais da pesquisa dos outros e às vezes fica uma coisa um pouco mais em cima de causos e um pouco menos explicada cientificamente, como ele fez. Ainda assim acho bastante válido o ponto, mas ele foi mudando o estilo que ele escreve mesmo ao longo dos livros, por isso. É uma coisa que você falou dessa coisa autobiográfica dele. Nesse livro, ele cita em alguns momentos que ele mesmo também tem as suas falhas de honestidade, inclusive enquanto pesquisador, que às vezes ele tem a expectativa de um resultado e ele pode manipular a pesquisa inconscientemente para tentar chegar naquele resultado que ele deseja. É o dilema que a gente sempre enfrenta na academia. Né? E a gente vê em alguns argumentos desse livro não são tão fortes quanto outros. Alguns argumentos, ele, como você disse, ele pega um caso anedótico aqui para dizer, às vezes até uma suposição dele, sem um fundamento mais teórico.
Embora esses pontos não são a base da pesquisa do que ele quer dizer. São, tipo, complementos, né? Ele vai tentando entender um pouco além por que tal fenômeno acontece, e aí nesses momentos que ele apresenta esses artifícios. Mas teve, eu acho que pelo menos uns 3 casos em que ele cita testes que ele realizou mesmo, que eu questionei as conclusões que ele chegou. Sim, sim. Essa conclusão não é tão óbvia que é isso. Pode ser isso também que você não está considerando aqui. Você está dizendo que isso é isso, mas não necessariamente pode ser. Obrigado. Você acho que deu o ponto que define a diferença que eu queria falar entre os livros, assim, e não falei tão bem. Uhum. Nos primeiros livros ele está muito mais centrado no que ele testou, mediu e na interpretação daquilo, assim, até para dar um contraponto ou dizer por que aquilo não pode ser interpretado de outra forma, ele dá um outro experimento que ele já tinha feito, alguém tinha feito a respeito daquilo. Nesse livro ele já está mais opinativo, assim, né? Ele vai dando mais a interpretação dele a respeito daquilo, e nem sempre é uma interpretação óbvia, né? Que a gente espera ou acha que dá para concluir do que ele apresenta, né? Não, e algumas vezes ele parece que dá uma forçada. A relação que ele faz, por exemplo, da criatividade com a desonestidade, eu acho que não tá tão bem provada, sabe? Uhum. Ele iniciou sim um caminho. Você vê que tem alguma coisa a se pesquisar por aí, mas eu acho que foi muito raso para ele já chegar nessa conclusão. Inclusive, quando ele diz que ele testou a inteligência também, e diz que a inteligência não tem relação, mas a criatividade tem, eu me questiono, porque criatividade não é um dos elementos que compõem a inteligência? Pois é. O que é inteligência, então? Dependendo da forma como a gente mede, é exatamente isso que está sendo levado em conta, né? Entende? O conceito de inteligência também precisa ser bem definido. Fica solto para a interpretação dele mesmo, né? Enfim, mas a gente tá falando muito mal do livro, e o livro tem um monte de coisa boa. Não, é legal porque a gente já começa com, assim, pontos a se relevar do livro, né? Uhum. Mas é um livro que, apesar desse tipo de viés, é muito legal de ler e tem bastante informação boa ainda, né? Tem. Bom, então já que a gente tá indo por aí, deixa eu citar um último exemplo, que é o que me deixou mais curioso. Até para saber se eu não tô viajando, porque eu tô aqui agora de frente de um cientista para saber se um cara de humanas não tá simplesmente sendo idiota pensando coisas nada a ver. Em determinado ponto, ele faz um experimento em que ele quer provar que quando você deve favor para alguém, você tem a tendência a julgar a pessoa com menos rigor, né? Dando preferência a essa pessoa. E aí, para isso, ele seleciona um grupo e, para um grupo, ele diz que tal galeria pagou o experimento, ou seja, o dinheiro que ele está recebendo lá foi pago por tal galeria. Uhum. E para outro grupo, ele diz que foi outra galeria. E para um terceiro grupo, nada. E aí, ele mostra uma série de fotos, metade de uma galeria e metade da outra. E aí, como resultado, ele descobriu que as pessoas, em geral, tendem a gostar mais dos quadros da galeria que pagou o experimento, ou seja, que indiretamente deu dinheiro para ele. E nisso, ele conclui que as pessoas nem percebem que fazem isso e que é uma coisa, é um fenômeno que acontece com o ser humano sem que ele tenha controle. Só que aí esse ponto que eu acho que ele exagerou, que ele não tinha como chegar nisso, em saber se tem controle ou não. Eu acho que o cara poderia muito bem ser consciente a escolha dele pela galeria que ele quer. Ele falou, os caras me pagaram. Porque, assim, ele diz que a parte feliz do cérebro é ativada quando ele vê o logo da galeria que o ajudou. E ele diz que isso é o fenômeno que o corpo gera, e por isso que não é controlável o fenômeno, porque você fica feliz sem controle da felicidade, simplesmente por ver a galeria e você pensar que você tem de retribuir para ele, fica feliz porque ele te fez alguma coisa. Mas talvez o logo da galeria só lembre que o cara está com mais dinheiro no bolso, e cada vez que ele pensa que ele tem mais dinheiro, ele fica feliz, independente exatamente da galeria, sabe? Isso acho que, assim, vem da tendência que o Ariely já tem há um tempo de tratar as coisas como, assim, desde o primeiro livro, que é o Previsivelmente Irracional, que ele fala, assim, tem certos problemas como ilusão de ótica, que por mais que a gente saiba que é uma ilusão de ótica, por mais que a gente entenda como aquilo funciona, e que a gente veja a ilusão de ótica desvendada, por exemplo, uma linha com a seta apontando para dentro vai parecer mais curta do que uma linha com setas apontando para fora.
Uhum. E mesmo assim a gente continua enxergando aquilo como uma linha mais comprida ou mais curta. Então, assim, apesar da gente saber de tudo, apesar da gente tentar não ver, a gente não tem como evitar e ver, e tem ainda a ilusão de ótica. Ele gosta muito de bater nessa tecla, de dizer que essas coisas são involuntárias e imperam, né? Não sei até onde, nesse caso, a coisa acontece assim. Eu sei comparar com uma pesquisa que eu estava lendo sobre como é que é? Conflito de interesses em médicos. Que é bem isso, assim, a farmacêutica vai lá, paga pro médico participar de um evento. Assim, não à toa, muitas vezes tem, por exemplo, eventos médicos que acontecem em Cancún, que acontecem na Disney. E aí, claro, eles estão trazendo o médico pro evento, mas por acaso o evento é num lugar muito legal, muito bonito, num resort, por aí vai, né? E a ideia é justamente colocar o médico numa situação dessa de se sentir favorecido e ficar, como ele dá a entender no livro, devendo favor, né? Pra se sentir favorável. E quando eles falaram pros médicos declararem os conflitos de interesse que eles tinham, deixar muito claro quais foram as farmacêuticas, por exemplo, que pagaram para eles irem para os eventos, a chance deles prescreverem medicamento dessas farmacêuticas aumentou ainda mais. Nossa. Então, era uma pergunta que o pessoal tinha na área de medicina. Será que se eu falar para o médico ser muito franco em relação a quem patrocina ele, quem já levou ele para evento e fez as coisas, eu vou inibir ele a defender mais aquela marca? E não. O contrário, quando o cara deixa muito claro quem foi que pagou ele, acaba recomendando mais ainda aquela marca. Então, é uma relação complicada. De certa forma, você está me dando uma informação a mais que o Dan Ariely tinha que ele não passou no livro. Ou seja, esse resultado que ele chegou é também comparativo a outras pesquisas que já indicam isso. Pois é, isso é uma coisa que ele muitas vezes, eu não sei se ele negligencia ou deixa de lado ou não fala pra manter o ritmo, né? O ritmo e de repente até aquela coisa de, né, tipo, quem pensou nisso fui eu, né? Não só o ritmo, mas o crédito da ideia, né? A autoria da ideia, e né? A autoria da ideia. Mas tem outras pesquisas que vão nessa linha também que são bem indicativas disso, assim, que ele não necessariamente fala ali. Entendi. Ele tende a manter mais focado na pesquisa dele, né? Embora outras pessoas tenham trabalhado com isso também. Sei. Isso é uma coisa que acontece muito na academia, de pesquisadores evitarem citarem os colegas para... São das coisas que mais acontecem na academia. Nesse laboratório não se cita o fulano. Mas o trabalho não fica mais consistente quando você cita o trabalho do... Ah, fica. Mas tem correntes de pensamento que competem, né, por uma ideia, uma explicação, ou disputa ideológica, né, de quem bolou aquela ideia, ou de quem pensou naquilo primeiro, ou de quem realmente demonstrou aquilo, é bem complicado. Acho que uma das disputas mais caras dessa história e mais importantes até está acontecendo esse ano, inclusive. Que é uma pesquisadora americana, a Doudna, que desenvolveu aquela tecnologia de edição de genomas, de edição de DNA que já passou em notícia, tudo, que é o CRISPR. E tem um outro cara de Boston, nos Estados Unidos, que assumiu a ideia como dele e tá fazendo uma pressão tremenda para dizer que foi ele que fez o negócio, quando ele simplesmente tem mais influência política do que ela. Né? A questão é que a patente disso já vale na casa dos bilhões. Caraca. Então, tem um pouco mais em jogo aí, mas é exatamente isso. Ela teve a ideia, publicou, o cara tomou a ideia como dele, divulgou, fez muito mais propaganda dela, falou que era dele e tá levando a vantagem aí nisso, por enquanto. Caraca. As lendas de que Newton era uma pessoa difícil de lidar pela briga na época da disputa entre cientistas tem um reflexo grande até hoje em dia, né? Tem porquê, essas coisas acontecem realmente, assim. E não tem jeito, né? Quando o que faz a sua imagem, o que te projeta e te identifica são as ideias, elas ganham outro valor, né? Bom, mas acho que a gente já pode fazer então uma sinopse do livro. Qual seria, Átila? Eu acho que o livro ele trata de vários e vários e vários aspectos a respeito de desonestidade, né? Por que as pessoas são desonestas, como a desonestidade começa, o que leva alguém a mentir a primeira vez ou a continuar mentindo e agindo como
com desonestidade, em que situações que as pessoas mentem mais, o que leva elas, por exemplo, a levarem vantagem mais ou menos de uma situação. Então, se tem outras pessoas observando, se tem mais gente fazendo aquilo, se você está trapaceando por dinheiro ou por um bem, por aí vai. Ele dá um resumo bem cheio de experimentos e de situações legais de por que as pessoas acabam sendo desonestas, que eu acho extremamente válido e importante. Inclusive, explica muito do nosso, como eu estava falando, daquele ambiente cultural que a gente vive aqui no Brasil, de políticos desonestos, de pessoas desonestas, de órgãos e indústrias desonestas. Será que isso é uma coisa nossa ou não? Ou se é uma coisa que acontece mais aqui do que em outros lugares, por quê, né? Em tempos de carta aberta aos brasileiros, esse ponto é bem latente. Exato. É que quando ele começa a discutir o efeito de colocar alguém trapaceando em público e se dando bem com isso, o efeito que isso tem nas outras pessoas que querem trapacear, eu não conseguia não lembrar da gente aqui. Ao mesmo tempo que é interessante também ver essas diferenças de grupo, né? Porque quando você se vê como parte do cara que trapaceia, você trapaceia também. Quando você vê como um cara que você não quer próximo a você, você tem um comportamento oposto. Pois é, acho isso ótimo. Ele dá... Esse é um dos pontos, inclusive, que eu acho mais legais no livro, né? Em que situações que trapacear é legal ou é ruim, ou quanto a gente se identifica e tende a fazer o mesmo, né? É interessante porque grande parte das conclusões que eles chegam parecem até intuitivas, né? Pois é, não, isso que é o legal, assim. Um dos maiores valores que eu vejo no que ele faz é chegar numa situação dessa de, ok, a gente tem a intuição de que isso é verdade, mas como que eu faço para testar se essa intuição é real ou não? A gente sempre tem essa impressão, mas como que eu descubro se essa impressão está embasada na realidade ou não? E uma das coisas que eu acho mais intuitivas, mas que ele realmente demonstra muito bem, é essa noção de que todo mundo é um pouco desonesto. Sim. Até o quanto se sente à vontade com aquilo, né? Que a gente está mais preocupado com a imagem que a gente faz de si mesmo, de ser honesto ou desonesto, do que com linhas muito claras do que é honesto ou não, né? Então, eu pirateio série. Não, eu não pirateio. Mas se a série não passa no Brasil, tá ok. Não, eu vou no cinema, mas se eu já vi o filme no cinema, eu compro o DVD pirata, porque eu já paguei pelo filme no cinema. No fim, a gente tem uma série de linhas imaginárias que a gente traça do que é honesto ou desonesto nas coisas que a gente faz, e ele mostra como isso tem mais a ver com a nossa autoimagem, o que a gente quer projetar de si, do que com honestidade de verdade, né? Porque tem um monte de linha tênue aí no meio, né? E algumas coisas, existem até algumas situações em que as coisas não são tão claras, e aí é até difícil você julgar se é um caso de desonestidade ou não. Eu vou citar um caso que me veio enquanto eu estava lendo o livro, né? Que tem um colega, um amigo, que ele trabalha num local em que ele não seguia o horário de trabalho certo, sabe? Não chegava no horário que tinha que chegar e nem ia embora no horário que tinha que chegar, batia cartão. Ele recebia pelas horas trabalhadas, normal, mas ele entregava mais produção, vamos dizer assim, do que horário. Só que, por outro lado, nesse lugar que ele trabalha também não se pagam horas extras. E, de repente, alguém veio e quer estabelecer agora que o horário deve ser obedecido. Só que também não vai abrir espaço para as horas extras. Então, como é que fica aí nesse espaço de manobra? Porque até então ele não seguia horário, mas eventualmente ele virava a madrugada, ele levava trabalho para casa, ele fazia tudo isso. Então, como é que ficam essas relações de o quanto você se dedica e está sendo pago, ou o quanto não, quando você oficializa desse jeito, né? Pois é, é uma linha estranha, né? Para dar acho que ele dá, eu não lembro se ele dá esse exemplo nesse livro ou em outro. Você não vai no caixa da empresa, abre ele e pega R$10 e leva para casa. Né? Eu espero que não, a maioria das pessoas não. Mas, em compensação, sua filha tá precisando fazer a lição de casa, ela precisa de lápis de cor, tem ali uma caixa de lápis de cor da empresa, você se sente mais à vontade de ir lá, pegar os lápis de cor e levar para a criança. Então, no fim, o prejuízo para a empresa é o mesmo, mas eu acredito que as pessoas estão muito mais propensas a pegar lápis de cor numa situação dessa de que a filha precisa e do que propriamente
levar o dinheiro de lá, né? E o que mudou sempre se o prejuízo da empresa é o mesmo, né? Uhum. Dá a entender também que algumas vezes o problema é porque o acordo não está muito claro. Sim, sim. Outras vezes é porque parece pequeno demais o problema, né? Então, é tão pequenininho, é só uma coisinha que não vai fazer mal. Pois é. E aí depois ele mostra como mesmo as coisinhas pequenas podem acumular, né? Uhum. E a gente acaba tendo essa tendência de longo prazo de ir incorporando os pequenos errinhos e depois cometer erros muito maiores por admitir esses pequenos no começo, né? Quer dizer, a ladeira escorregadia, né? Você começou a descer ela, você vai descer ela até o final, né? Sim, porque um pequeno ato leva a outro e quando você vê, você está com uma cultura já toda corroída, né? Pois é. E, de novo, isso tudo fala muito com a gente aqui, né? E aí você falou de autoimagem, que eu achei um dos conceitos mais interessantes, que é meio que a base que ele usa, né, para desonestidade, em todo o conceito que ele desenvolve é em cima dessa autoimagem, né? A gente faz ou não faz alguma coisa dependendo do quanto isso ofende a nossa autoimagem. Pois é, você se sente à vontade fazendo aquilo ou não, né? E o quanto isso ofende a nossa autoimagem depende muito do nosso humor na situação, no momento também. Exatamente. Um exemplo que eu acho interessante, que assim, fiquei solteiro recentemente. Tô cheio dos exemplos anedóticos hoje, né? Fiquei solteiro recentemente, aí vai experimentar programas de paquera. Quando você tá de bom humor, você tem muito mais tendência a achar as pessoas bonitas do que quando você tá triste ou mal-humorado. Ah, é? Não é? Quer dizer, a paciência acaba, você... Ah, não, sinto muito. Sei lá, quando você tá de bem com a vida, você tá disposto a mais coisas, você acha as pessoas mais bonitas, quando... Não sei se é só comigo. Ele fala inclusive disso ali, né, que quando ele fala da depressão do autocontrole, né? Quer dizer, você tem um tanto que você vai se esforçar e se controlar para não fazer as coisas, mas se você tá muito cansado, você abre mão disso, né? Sim, é muito interessante. Quer dizer, acho que de repente aí também entra nisso, né? Do quanto você se esforça para reconhecer a pessoa por várias coisas, por isso ou por aquilo, ou não, vai pro julgamento direto do que a pessoa parece ser, se você tá mais ou menos cansado ou mais ou menos estressado, né? E é interessante essa coisa da autoimagem, porque me vem também algumas metáforas aí do lado teatral aqui. Que a gente sempre tem aquela ideia de que o mundo é um palco, né? E que a gente cria um personagem para enfrentar o mundo. Dentro desse conceito, essa autoimagem cabe certinho nessa metáfora, né? Pois é, exatamente. Quer dizer, como você quer aparecer nesse palco para as pessoas, né? É aquela coisa de que não basta ser, tem de parecer. Pois é, exatamente. Exatamente. E é bem isso, né? Quando que ele fala que quando as pessoas estão ou não observando o que você está fazendo, quando as pessoas estão... Quando você vai ou não ser julgado por aquilo depois, né? São as nuances todas do que é ser humano, né? É verdade. Eu achei interessante aqui no capítulo 1, ele começa a falar do modelo simples do crime racional, né? Que ele, inclusive, depois ele vai dizer que é um modelo fraco, que é um modelo que não corresponde à verdade. E é um modelo que me lembrou muito, eu li aqui com a Juliana Wallauer o livro Justiça do Sandel. E dentro disso, tem aqui o que ele chama de filosofia liberalista da justiça, se eu não me engano é esse o nome, em que é basicamente isso, né? Que o mais justo é o que é matematicamente mais justo, é o que faz mais sentido para a maioria das pessoas. E aí quando a gente vê essa análise aqui do modelo simples do crime irracional, que eles chamam de MOS-CR, parece que é novamente uma tentativa de você tentar aplicar um modelo matemático dentro da moralidade das pessoas. E a gente vê o quanto não cabe, né? Porque as coisas... A matemática, nesse aspecto, ela é limitada. Ela não leva em conta muito do como a nossa cabeça funciona, né? A gente não é esse bicho... que eles chamam do homo economicus, né? Que é esse ser super racional que toma sempre a melhor decisão, a mais baseada em o que é mais certo, ou mais evidente, ou matematicamente mais preciso. A gente está longe de fazer isso, né? A gente está sempre agindo
de acordo com, como você disse, com o nosso humor, com a disponibilidade, com a ocasião, se tem alguém observando ou não, e uma série de outras coisas, né? Uhum. A nossa capacidade, por exemplo, de se vingar, ela é impressionantemente não econômica. Sim, no sentido de que se você cria um jogo, por exemplo, em que você pode punir alguém que trapaceou com você, mas para punir essa pessoa você vai se prejudicar. Uhum. Né? Economicamente falando, em várias situações dessas, a melhor coisa que você faz é não punir a pessoa, porque você vai sair mais prejudicado ainda no final. Uhum. Né? Então, se fosse ser um ser racional, totalmente pensante, em cima do que é mais ou menos matematicamente relevante, a gente não devia topar se vingar tão fácil numa situação dessa. Mas como seres emocionais que nós também somos, a gente aceita se prejudicar muito mais se isso também vai prejudicar o outro e dar uma lição do que seria de se esperar. Se fosse matemático assim, ninguém matava ninguém numa briga de bar, porque não faz o menor sentido, né? Pois é, exatamente. Eu gosto muito disso, de como o intuitivo acaba se misturando ao conceitual aí, e o resultado que a gente vê é justamente como as pessoas se comportam, né? Uhum. Mas, Átila, então você citou que ele fez essa pesquisa em vários países e todo mundo acha que o seu povo é o mais desonesto. Mas as pesquisas dizem que, na verdade, todo mundo é desonesto em um grau igual. O que você acha que isso se reflete no Brasil? Você também acha que a gente é mais desonesto ou não? Você acha que depende de um ponto? Você acha que tem mais a ver com a flexibilização de conceitos? O que você acha que tem a ver? Eu acho que assim, de tudo que ele elenca, eu até acredito que num teste isolado, feito à parte, em condições artificiais, a tendência das pessoas vai ser aquela tendência biológica, natural, sei lá, do cérebro de trapacear ou não dentro de condições ideais, né? Mas ele dá depois uma série de motivos que fazem as pessoas aceitarem mais, por exemplo, trapacear, e acho que a gente cumpre vários desses aqui no Brasil. Assim, a gente tem um sistema político, social, econômico aqui que bem ou mal acaba jogando contra por uma série dessas coisas. Então, por exemplo, ele fala o que a gente, quando tem uma motivação muito forte, a gente tende a mudar um pouquinho o que a gente entende como honesto ou desonesto. Né? O que a gente mais está vendo no país agora, para quem está acompanhando a política, e eu imagino que seja a maioria dos brasileiros a uma altura dessa, é essa noção de que existe um lado A e um lado B das ideias, e tudo vale se for para condenar o outro lado, sabe? Essa divisão, essa cisão ideológica que a gente está tendo no Brasil, ela joga justamente a favor disso, assim, de você falar, não, mas o outro lado está mais errado, eles fizeram pior, e aceitar as coisas. Tanto faz o lado, tá? Não tô querendo tomar... Sim, é aquela coisa, né? Vale eu contar mentiras sobre o meu inimigo se for para derrubá-lo, porque o mal que ele faz é maior do que as mentiras que eu conto. Exato, mas quando os dois lados acreditam que estão certos e que o outro lado é pior, os dois lados estão dispostos a ir muito fundo nisso. Então é uma situação... Mas tudo bem, isso é uma coisa recente. Não, mas tem também a questão da escalada, né? Exato. Porque não é simplesmente uma mentirinha. Daqui a pouco você está estragando vida de pessoas, sabe? Para provar os seus pontos. E eu vejo isso não só na questão política imediatamente. A gente vê, por exemplo, agora uma luta das minorias aí ganhando espaço. E às vezes a gente vê certos lados de minorias e pessoas contra as minorias, os dois lados novamente, inventando mentiras para justificar o seu discurso. Porque as minorias estão se excedendo e estão virando opressores, e do outro lado, que não, mas a gente precisa da nossa liberdade, então eu posso mentir porque a nossa mensagem precisa ser ouvida. E até que ponto também as coisas não acontecem por um acaso, mas o envolvimento político daquilo, né, você vê aquilo como uma oportunidade para a sua causa, não faz com que aí sim cresça a coisa, né? Pois é, até onde isso não vira uma dessas justificativas, né? E daqui a pouco você tá, sei lá, criando uma escola base daí, sabe? A necessidade de justiça social contra pedófilos é tal que você consegue estragar a vida, o negócio de pessoas pro resto da vida delas, né? Por uma mentira, por uma suspeita, enfim. Exato. E tem outro... Assim, isso acho que é uma coisa que tá ficando mais
mais evidente, mais agressiva, vamos dizer assim, aqui no Brasil recentemente, mas até um dos primeiros pontos que ele dá, como quando você vê outras pessoas se dando bem, trapaceando, te influencia, ou pelo menos influencia a maioria a fazer o mesmo. A gente tem esse tipo de exemplo em cadeia nacional toda hora, né? Vive tendo político que é pego numa situação ou outra, ou policial, ou profissional, ou não sei o quê, que tenta se dar bem com a coisa, não recebe uma punição, a punição não é severa e aquilo justifica, né? E a gente tem esses exemplos nacionais aqui no Brasil há muito tempo já, né? A lei de Gerson, né? A história de querer se dar bem. Uhum. Então, a gente já tem esse sistema político e cultural que valoriza essa trapaça já há algum tempo, né? Uhum. Então, por mais que a tendência das pessoas seja mais ou menos a mesma, a serem desonestas, a gente tem esse reforço de que, não, tá tudo bem, né? Aqui é o jeitinho que a gente dá mesmo e a coisa funciona assim. Bom, isso que você está falando me vem... Eu não sei o quão cientificamente isso é comprovado, mas eu já ouvi teorias de que aumentar a carga da pena não é tão eficiente quanto diminuir a impunidade. Pois é, exatamente. Por causa disso, né? Você tem que ver esse exemplo do que acontece com quem faz aquilo, né? Se a pena for de 80 anos, mas não tem ninguém cumprindo esses 80 anos, a gente não tá nem aí, né? Não, o problema não é esse. O problema é aquela pena de 80 anos, mas só quem tem a pena de 80 anos é que não faz parte do clero, né? Do alto clero que... Exatamente. E aí aumenta ainda mais o sentimento de impunidade e aumenta ainda mais a criminalidade, né? Gerando uma bola de neve. Exatamente. De novo, né? Ele dá a base experimental, teórica, de uma coisa que às vezes pra gente é até intuitiva e que a gente vê de fato acontecer aqui, né? Uhum. Mas aí também eu cito um ponto no livro que eu fiquei meio... acho que não dá pra ir até aí. Que ele cita o exemplo do que se dane, que ele fala. Que é quando você... É aquela coisa, né? Você enfiou o pé na jaca, vai até o pescoço. Aquela coisa que falam, né? Sim. Só que eu acho que há um problema, porque ele diz assim, a partir do momento que você faz uma coisa desonesta, você está disposto a fazer qualquer coisa desonesta. Aí eu já acho que é um pouco de exagero, porque eu acho que tem... Vamos dizer assim, tem fases e etapas que as pessoas podem passar. Eu acho que enquanto você está numa etapa de desonestidade, você não necessariamente passa para outra. E ainda mais por uma outra mais acima. Não é uma coisa de tudo ou nada, né? Eu acho que é assim, agora que se foda, mas até esse nível. Pro próximo nível ainda não. Claro. Mas assim, em dieta a gente tem um pouco dessa, né? Tipo, não, eu tô na minha dieta, eu tô bem. Mas aí você vai lá, se descontrola um dia, aí no dia seguinte você, também ontem eu já comi. Quer saber? Vai hoje também. Em vez de ontem eu já comi virar um motivo de, justamente por isso hoje eu não posso fugir de novo, vira, já que eu já fugi um dia, eu fujo dois, né? Exato. Quer dizer, a gente tem essa autossabotagem mesmo, né? De que você começa a descer ali e você vai até o fim. Mas a coisa para naquilo que você se sente e como você se vê fazendo, né? Mas é o que ele falou, né? É a desculpa racional que você consegue ter para si mesmo para poder fazer aquilo. Enquanto aquilo não fere a sua moral a ponto de você não ter uma desculpa que justifique, né? Você fazer aquilo, né? Que justifique você fazer aquilo, você faz, mas a partir do momento que você chega, opa, aqui tá demais, não dá pra ser. Se eu fizer isso, eu não vou pôr a cabeça no travesseiro e dormir, né? Mesmo que você tenha feito tudo, até isso ou tudo pra que isso aconteça. Não... É aquela coisa, eu não sou o assassino, eu sou só o mandante, né? Pois é. Tudo depende da justificativa que a gente encontra aí, né? Mas essa história do não sou assassino, sou só mandante, na verdade, é uma das coisas que mais se usa pra explicar o que aconteceu até na Segunda Guerra, assim, com os nazistas. Porque o que levou os caras a fazer o que eles fizeram, né? E muita gente justifica isso, tipo, não, mas não fui eu, não. Eu só estava atendendo ordens. A gente tem essa muleta intelectual, infelizmente, ela acontece mesmo. Até aquele filme O Leitor trata muito disso, né? Exatamente. Enquanto você se vê como alguém que tá fazendo aquilo por ordens ou por outra coisa, você tá feliz, tá tudo bem.
Tudo bem, aí já é uma versão extrema, né? E com graves consequências do que ele tá propondo no livro, mas é bem por aí mesmo. Quer dizer, até onde você tá feliz com essa autoimagem, até onde isso ressoa com o que as pessoas valorizam em você ou não, né? O quanto mais distante você se sente do ato desonesto, mais honrado você se acha. Mesmo que você seja o causador principal do ato desonesto, né? Pois é, aí tem essa também, né? Quando a gente está lidando com valores abstratos ou quando são situações como essas, as pessoas flexibilizam mais ainda essa chance, né? De serem desonestas, o que é outro problema. E é uma coisa que acontece direto em política, né? Você tem 15 passos entre o que a pessoa faz e a consequência daquilo, né? Sim. Não, e até se a gente for pensar em guerras, como você falou, quando você solta uma bomba é diferente de você atirar diretamente numa pessoa, né? Por mais que você mate uma pessoa e a bomba mate 500, sei lá. Que é um dos problemas que o pessoal põe em usar, por exemplo, drones em guerra, né? Uhum. Porque o cara tá pilotando um joystick, ele não tá vendo ali a consequência direta do que ele fez, né? Você tá colocando mais etapas entre o ato e a consequência. Exato, às vezes o sujeito tá do outro lado do mundo, né? Fazendo isso. É bem isso. Bom, esse papo aqui tem... Se a gente começar aqui, a gente... Você tá vendo que a gente começa a desdobrar pra todo lado, né? A gente começa devagar e aí a gente... E é uma área em que a ciência e a filosofia se misturam muito, né? Exatamente. Quer dizer, por isso que eu digo, é legal porque parece uma discussão no vácuo sobre honestidade, desonestidade e outras coisas, mas ela se desdobra muito rápido em como a gente se comporta ou como como as coisas acontecem mesmo no mundo, né? Uhum. Então, quer dizer, tranquilo, em pouco tempo a gente tá aí filosofando. E era uma coisa que eu me pegava fazendo o tempo todo quando eu tava lendo o livro mesmo. Tipo, putz, será que é por isso então? Putz, será que é assim que as coisas acontecem aqui então? Sabe que esse é um daqueles livros que é difícil você ler ele rápido, porque todo momento ele te faz parar pra pensar e colocar o que ele tá dizendo na sua realidade. Pois é, exato. Quer dizer, eu acho que o fato dele dar os exemplos e dele falar de como ele pensa a respeito daquilo faz, ele também te põe pra refletir sobre isso, né? Não é um apanhado de resultados abstratos que você não tinha pensado a respeito de como aconteceu, né? E ao mesmo tempo, se você for abertamente mau caráter, você pode usar o livro como algumas dicas de como melhorar a eficiência dos seus golpes. Sim, tranquilamente. Bom, acho que é isso. Então, Átila, tem algum ponto do livro que ficou faltando sobre o autor, sobre divulgação científica que você queira deixar aqui pro final do podcast? Na verdade, assim, o meu ponto é que é um tipo de bibliografia que eu não sei se eu não conhecia antes, se só está crescendo agora, mas eu tenho essa impressão de que é o tipo de literatura, né? Nem bibliografia, de literatura que tem crescido bastante, que é essa literatura de não ficção científica, sabe? Que você tem uma explicação racional, ou pensada, ou econômica para o que acontece, ou para como as coisas estão caminhando, que eu acho muito legal acompanhar. Acho que a gente tem boas lições para interpretar disso, assim. E recomendo demais as pessoas. O Dan Ariely é um dos melhores expoentes, eu acho, nisso, assim, em termos de pesquisador que sabe escrever a respeito do tema. Um dos livros mais legais que eu li recentemente é o Pensando Rápido e Devagar, que em todo Nerdologia eu cito, porque dá pra ver que eu curto muito essa área. Mas são livros legais sobre cognição, pensamento, como a gente funciona. Os livros do Ariely, em especial, são livros que eu recomendo demais para quem quiser se entender um pouco mais e entender um pouco mais de como a gente funciona, se comporta e, enfim, por que a vida é como ela é. Bacana. Bom, Átila, muito obrigado novamente por você ter vindo aqui ao podcast. Prazer. Eu sou um fã do Nerdologia, acho muito bacana. Além de curioso, é divertido. E as animações, as piadas são muito bem colocadas. Meu trabalho mental semanal para convencer as pessoas a pensarem um pouco mais nas coisas. Deixa eu perguntar, a piadinha do quadro final lá da lousa, o último tópico, você que sempre escolhe? Nada, o pessoal do Estúdio 42 que é genial.
Tá certo, porque sempre são ótimas. Pois é, não, eu vou dizer uma coisa, assim, no Nerdologia eu escrevo e eu narro o que tá ali. Uhum. Mas tanto quanto eu entender o assunto que tá lá dentro, tão importante quanto eu entender o assunto que tá lá dentro, pra passar ali pras pessoas, são os editores entenderem aquilo. E é um pessoal absolutamente competente. O Ulisses, o Guilherme Young, o pessoal do Estúdio 42 que faz. Então, muito do mérito também dali tá em eles entenderem. Porque eu tô lendo sobre aquilo, né? Uhum. Eu gosto desse negócio. Agora, eles não. O cara, o Ulisses teve uma vez, o Ulisses é um dos editores, ele foi fazer aula no YouTube de genética pro episódio sobre genética dos X-Men. Você vê o quanto o cara se esforça pra participar do negócio, assim. Porque você criar uma explicação visual para aquilo que você tá falando... Pois é, ele tem que entender tanto quanto eu aquilo ali. A chance dele fazer alguma coisa errada é grande, né? Exato. Mas ele te manda uma revisão, você ajuda a dar dicas, indica fotos, assim. Claro. A gente revisa e passa aquilo, mas, assim, pra conceber as telas, pra pensar no que tá ali... Tem um esforço muito grande também da parte dele lá. Bacana. Então é muito legal por isso, assim. Eu acho... É um pedaço bem importante do trabalho que acontece ali. O episódio, por exemplo, sobre ondas gravitacionais agora. Ele só foi viável nesse intervalo de tempo porque eu parei pra ler, mas o Ulisses também parou pra ler, entender aquilo e pensar a respeito. Não foi... Eu sozinho não ia dar conta de explicar aquilo em tempo hábil, né? Mas vou dizer que esse tema é bem complexo. Eu já vi vários vídeos, mas ainda assim, aquela coisa que você saca o conceito, mas entender mesmo a gente não entende, né? Pois é. Então, imagina ilustrar. Imagina ilustrar isso. Esse é o ponto. Né? Por exemplo, me vem a dúvida dessas ondas gravitacionais de como é que elas se propagam. Tem a ver com propagação dentro de fluido ou não? Como é isso? Se você imaginar o espaço como um fluido, é mais ou menos assim. É o que me veio à mente de relação. Parece ser uma propagação de fluido, então é para todos os lados. Ao mesmo tempo que eu não entendo também propagação de fluido, então... Então, agora imagina, eu me voluntariei para essa. Eu falei, não, eu quero explicar esse negócio porque é legal. Eu curti a pesquisa. O Ulisses, o Guilherme, o pessoal que tá editando, eles não escolheram muito participar nessa não, eles estão lá, né? E aí toca entender também. Tá certo. Bom, e passa os seus endereços, onde é que o pessoal pode falar com você, qual que é o link do Nerdologia, o seu blog também, o Rainha Vermelha, né? Pois é, o Nerdologia é só entrar no YouTube e procurar Nerdologia. Hoje em dia no YouTube Brasil, acho que só de escrever Ner ou alguma coisa do tipo já aparece até para completar ali embaixo, bonitinho. E para quem quiser ler o que eu falo sobre ciência, que às vezes é uma coisa bem mais abstrata ou mais voltada para educação, ciência, como a gente se entende como pesquisador e por aí vai. É só entrar no Rainha Vermelha, que é no scienceblogs.com.br/rainha, que é um blog que eu escrevo desde 2007. Você vê que eu já sou um veterano de internets aqui. E acho que são esses lugares, por enquanto, ainda. Twitter? O Twitter é @oatila. Legal. Então, não tem muita dificuldade para achar nome de usuário para as coisas, não são tantos Atlas assim. A maioria é cachorro, e cachorro não cria tanto usuário quanto gente. Então é bem sossegado de me achar por aí. Tá certo. Bom, o e-mail do Caixa de Histórias vocês já conhecem, é caixadehistórias@iradex.net. O Twitter é caixa_histórias. E não deixem de entrar no grupo Pandores, que é onde a gente discute todos os assuntos que a gente fala aqui no podcast. E se você gosta do Caixa de Histórias, considere ser um dos nossos patronos. É só ir lá em www.patreon.com/cdh, tá certo? E também, se você comprar os livros clicando no link do post do episódio, você também está ajudando a gente, dando uma pequena porcentagem do livro. E neste sábado agora, no dia 27 de fevereiro, às 18 horas, vai rolar o curso de expressão ao vivo. Vai ser um hangout gratuito pelo YouTube, tá? Então, é só vocês entrarem no canal do Caixa de Histórias do YouTube às 18 horas do dia 27.
Eu espero vocês lá. Átila, então, um último muito obrigado. Muito obrigado, digo eu, Paulo. Foi um prazer. Curto muito... Bom, você sabe, todo episódio eu tô citando livros, falando deles o tempo todo. Eu acho isso uma cultura importante da gente ter, manter e desenvolver. E é um prazer participar aqui. Acho muito legal. Tá Especialmente certo. falar do que eu gosto, né? Não é nem um pouco difícil. Não, é uma delícia, né? É isso, pessoal. Brigadão e até a próxima. Quer dar um tchau pra galera? Eu fico tímido nessas horas. Tá bom. Tchau, pessoal. Encontrem o Átila no Nerdologia. A gente se vê na próxima quinta.